querida, tudo bom? Tudo. Escuta, meu filho teve um problema, eu tô na casa dele agora. Sinto muito. Ai, meu pai do céu. Eu vou ver. Eu vou conseguir tirar. Nossa, sinto muito. Você não consegue entrar onde? Você não vai poder entrar hoje por conta do problema do seu filho. Depois eu te falo. Não, olha, eu vou estar orando por você. Vai dar tudo certo, minha querida. Porque ele estava internado, ele tentou. Ai, Sandra, que terrível. Não, não. Boa noite, Elisângela. Que bom que você já entrou. Abrir aqui. Abriu o som. Irmã, Cícera Margarete, Não, boa o noite. vídeo que eu não estou Seja na bem-vinda. minha câmera. Elisângela, eu te ouço também e te vejo bem. Está me ouvindo? Muito bem. Estou ouvindo. Perfeito. As duas estão com som e imagem perfeita. Tá bom. Estive com o Moroni hoje pela manhã. Você esteve? Pois é, eu Fez uma reunião. esqueci diária, que vergonha, né? Acostumado com aquele adolescente que brincava com meu filho. Eles crescem. Soares, isso aqui, o Moroni, 70 diário, eu quase caí da cadeira. Eu falei, nossa, mandei tanta mensagem para ele esses dias, tenho medo de não ter sido muito respeitoso. Ele é tão jovem. Muito gostoso. O seu filho que ensinava piano para minha filha, para Mariana e para Camila. Não, eu tinha esquecido. Só que hoje a Mila tem 4 filhos e a Marina tem 2. Olha que lindo. Mas me ensina esse mapa da mina, porque você não mudou nada. Você não sabe onde está. Tem que Eu ver. mudei, Tem neto, e continua mesmo. tenho 12 netos. 12 netos, olha que bem. Que alegria, não é? Que alegria. Então, era o Fernando que ensinava, e ele tinha que fazer uns malabarismos para ensinar para a Mariana, porque a Mariana ela não queria estudar as partituras, porque ela tirava tudo de ouvido. Então, ela se recusava a ler a partitura. Então, ele tinha que ter toda uma técnica com ela para ela ler a partitura. Era muito engraçado. Mas você sabe, eu não sei se ele chegou a comentar isso, né? Mas o Fernando era como o avô dele. O irmão Silveira, ele não lia, ele sabia ler partitura, mas ele não conseguia se prender na partitura, era aquele dom natural, não é? E o Fernando, ele tinha isso. E por conta da minha mãe não se conformava com isso, né? Ela entendia que tinha que ir para o conservatório, que tinha que aprender tudo, e ela conseguiu ajudar o Fernando a controlar, porque porque isso é dom, não é? Eu entendo como um dom, não é? A pessoa não precisa se prender à partitura. E ele teve muita dificuldade no começo, mas ele conseguiu. E é interessante, né? Eu penso nisso. E isso em outras coisas, né? As pessoas que passam por determinadas situações e conseguem dominar aquela situação, elas, assim como Jesus Cristo, né? Assim, um grau diferente, claro. Mas por compreender a dificuldade que a pessoa passa, talvez seja mais capacitado para ajudar as pessoas que passam pela mesma situação, né? É verdade. Eu acho que ele tinha essa técnica de ajudá-la
porque ele tinha tido esse desafio, que eu nem sabia que ele tinha, mas ele lidava muito bem com ela. Que bom, fico feliz. E você sabe que ele foi o único filho que trabalhou para juntar dinheiro para a missão, antes Não é da mesmo? missão. Porque aqui no Legal, né? Brasil, eu não sei, pelo menos nós sempre fomos muito pobres, né? Nós não tínhamos essa concepção. Quando nós mudamos para os Estados Unidos, eu comecei a perceber, não é? Como os jovens no verão vão juntar dinheiro Vão sim. para pagar 100% a missão, né? Não pesa para os pais. É isso mesmo. E é algo assim muito, muito natural, né? Fazer isso, juntar o dinheiro para a missão entre os jovens. Não é algo que assim. Todos eles, a maioria faz isso mesmo. Faz parte da vidinha deles. Mas que bom, que bom, que lembrança gostosa. Falando em dom, a Elisângela veio nos brindar com o dom dela, né? Ela quando você ouvir, você vai ver, ela era uma primadona dos nossos púlpitos aqui. Ela tem uma voz fantástica. Maravilha. Eu vou compartilhar brevemente o programa. Bondosa, irmã Tânia. Não é. É dom, não é? É lindo. A gente tem que ressaltar o dom das pessoas, né? Ela tem esse dom. Eu não tenho esse dom. Eu tenho um ouvido de pau, não é uma voz de taquara rachada. A minha grande Também. não é. Aliás, eu sou mais ou menos assim, ó. Meu marido fala assim, nossa, abaixa um pouquinho essa música. Eu falei, que música? Não estava nem ouvindo. Ou ele fala, que música linda. Eu, que música? Que eu também não estava nem ouvindo. Não estava prestando atenção. Nós vamos, se lotar a sala, eu já estou aqui linkada no YouTube, aí eu passo aqui no chat, tudo. Então, qualquer problema técnico, vocês estão me ouvindo bem? Eu começo a falar, nem... Eu estou te ouvindo bem. Que bom. Se houver qualquer problema, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Me enviar no direto se tiver havendo algum problema, para eu tentar ajudar. Tá bom? Vão entrar as outras pessoas, já faltam 16 minutos, né? Então, a sequência será boas-vindas, e aí nós vamos... Deixa eu colocar, deixa eu compartilhar. Nós vamos ter o primeiro... Nós vamos ter deixa eu abrir, inclusive, aqui. Um hino gravado, né? Que antes da abertura. E depois nós teremos as boas-vindas. A oração da irmã Valquíria Falcão. Não, a Elisângela, não é? Aqui, ó, reconhecimento, boas-vindas. Tem o hino, boas-vindas, reconhecimento. O hino pela irmã Elisângela. Oração pela irmã Falcão. Eu vou fazer o Denison Parreira, que é o presidente da Judem Clark Brasil, vai fazer umas breves considerações, porque nós vamos ter um líder de sacerdócio presente, né? E ele é o nosso organizador. Eu faço a introdução da irmã da Cícera Costa, ela faz o discurso, depois o Renan vai fazer a introdução da Romana, a Romana faz o discurso. A Sandra Weder acabou de me ligar que ela teve um problema muito grave com o filho dela e, infelizmente, ela não vai poder participar. Nesse momento, saindo do hospital. Tá? E aí teremos a oração de encerramento. Então, esse é o nosso programa. Tudo bem, Elisângela? Então, a sua apresentação depois das boas-vindas e antes da oração. Ok. Tá bom? Parece bom para Tudo. você? Sim, tá ótimo. Então, perfeito.
Mas é para inibir essas subidas boas do Arana. Madeira, o Atlético... O presidente Denison. Boa noite. Boa noite, meu querido Denison. A Sister Morgado já está na sala, Sister Costa já está na sala.
né? É o Denison Sister, ele é o presidente da Jovem Clark do Brasil. Ok, prazer. Ele é de Minas. O Renan é do capítulo Nordeste. Boa noite. Pessoas de alguns estados diferentes aqui, não é? O Renan é de Olinda. Qual é mesmo o papel da sua mãe, Renan? Eu me esqueci. Ela é consultora das organizações da área. Valquíria, Morei seja em Recife. boa noite, minha querida. Obrigada por ter aparecido. A Juliana, que delícia. Seja bem-vinda, Juju. Rafaela, Idalci, Cida Gomes, sejam bem-vindos.
Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É realmente um prazer tê-los aqui conosco. Eu gostaria de reconhecer que está entre nós a Sister Margarete Costa, a irmã Romana Remor, o irmão Denison Parreira, que é o presidente da Jiro Ben Clark Brasil, e todos vocês que nos honram com sua presença. Eu realmente fico muito emocionada, não é, em vê-los aqui, em ver pessoas de vários estados do Brasil aqui nessa sala, e espero que outros possam se juntar a nós. E agradeço muito a disponibilidade de vocês, um sábado à tarde, não é, com tantos compromissos, poder participar desse serão que nós preparamos com muito carinho. Então, para iniciar, nós vamos ter um hino pela irmã Elisângela Leon. Logo após a Elisângela Leon, a irmã Valquíria Fittipaldi, Valquíria Stenzel, Sala de Arru, da Estaca de Arru, Curitiba, irá nos oferecer a primeira oração. Nós pediríamos a gentileza que, exceto aqueles que irão falar, deixem os microfones fechados para que não haja interferência nas falas ou na oração e das apresentações. Muito obrigada. Irmã Elisângela. Tá, eu vou. Deixa eu pegar a letra aqui. Então, o nome dessa canção se chama Que Possamos Ser Fiéis. Tá bom? Não tem acompanhamento, então vai ser a capela. Vamos ver o que sai. Nós somos peregrinos na jornada aqui. Seguimos as pegadas dos fiéis. Um ao outro amando, aos fracos ajudando, mostrando assim que a graça do bom Deus nos susterá. São muitos os que já passaram por aqui e deixaram testemunhos a seguir. Nossas vidas, pois, vivamos de tal forma que sejamos a luz guiando aqueles que quiserem prosseguir. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo para se crer, nossas vidas possam muitos inspirar, que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Nem sempre temos tudo que sonhamos ter. Mesmo assim, devemos firmes caminhar. E ao deixarmos tais lembranças para velhos e crianças, que possamos ser a luz para seus caminhos clarear. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo para se crer, nossas vidas possam muitos inspirar, que possamos ser fiéis aos que nos seguem, que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Nosso querido Pai, que habitas nos céus,
Agradecemos-te muito pela oportunidade de estarmos todos reunidos nesta noite para juntos aprendermos coisas importantes sobre a liberdade religiosa. Agradecemos, Pai Celestial, pela oportunidade de sermos membros da Igreja de Teu Filho Jesus Cristo e, desta forma, termos a oportunidade do aprendizado de forma tão clara, tão especial para as nossas vidas. Pedimos-te, Senhor, principalmente como mulheres do Teu reino, que nossas mentes se abram para aprender as formas que podemos ajudar na liberdade religiosa, para que possamos praticar ações que beneficiem a manutenção desta tão importante liberdade religiosa. Pedimos-te, Pai, proteção para os nossos governantes que desejam também levantar esta bandeira. Pedimos-te, Pai, proteção para todos os membros da igreja que desejam aprender, praticar e ensinar sobre este assunto importante. E pedimos-te, acima de tudo, que abençoe as irmãs que irão nos transmitir, que irão nos ensinar estes pontos tão importantes da liberdade. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, irmã Elisângela, irmã Valquíria. Eu gostaria de saudar os demais que entraram na sala e fazer um breve esclarecimento de que esse evento ele foi organizado e está sendo conduzido pela J. Clark Law Society. A J. Clark Law Society é uma associação de advogados e operadores do direito que representam a Brigham Young University. E eu vou passar agora a palavra para o irmão Denison Parreira, que é o diretor nacional da J. Clark. Doutor Denison. Uma boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite para poder participar e esse tempo aberto para dizer algumas palavras, né? Vou ser o mais breve possível para nós podermos ter o tempo aí, um tempo muito bom para ouvir, né? Sister Costa, também a irmã Romana, nessa noite, para as mulheres falarem, né? Eu sempre, aqui quando eu fui presidente do capítulo Belo Horizonte, a gente sempre dava esse espaço que é mais do que merecido, né, para as mulheres. Então, eu acho que o homem ele tem que reconhecer isso, né, o papel de protagonismo da mulher hoje. E isso eu tenho da minha casa, né? Minha mãe, hoje estava lendo um livro, terminei um livro hoje e no final tem uma sessão de fazendo uma autoavaliação. E a pergunta era: qual foi a pessoa que mais te influenciou? E na hora eu pensei na minha mãe. Minha mãe foi a pessoa que mais me influenciou na minha vida, porque é uma mulher guerreira, né, criou 3 filhos sozinha, trabalhando e sempre incentivando a gente a fazer as melhores escolhas. Então, sem dúvida alguma, a pessoa que mais me influenciou na minha vida foi a minha mãe. Então, a minha sucessora aqui no capítulo Belo Horizonte é a mulher, a doutora Milena Cafuri, né, uma pessoa espetacular, né, uma guerreira também, de grande exemplo. E nós temos como diretora de liberdade religiosa nacional, que nós criamos o Comitê Nacional da J. Clark, né? Então, a nossa diretora é a doutora Tânia, a diretora de liberdade religiosa. Então, qual é o papel da mulher, né? Para defender a liberdade religiosa? Então, nós temos uma mulher como diretora nacional de liberdade religiosa. Então, nos 15 capítulos que nós temos hoje, espalhados pelo Brasil, fazendo esse trabalho da J. Clark, que um dos pilares é justamente a promoção e defesa da liberdade religiosa, dos 15 capítulos, 7
desses capítulos, a presidente é mulher, é uma mulher. Então, temos 7 mulheres presidentes de capítulo, né? Praticamente a metade aí, queremos avançar ainda mais, né? E para que tenha essa representatividade também. Mas o papel da mulher é tão grande e marcante, tanto no lar, como também na sociedade, para você ver como que faz toda a diferença, né? Então, eu acredito muito nisso, e eu estou aqui para ouvir hoje e aprender com vocês, tá bom? Bom, obrigado, uma boa noite para todos. Obrigada, irmão Denison. Eu vou ter a honra agora de introduzir a nossa primeira oradora, a nossa convidada, a Sister Margarete Morgado Costa. A Sister Margarete Morgado Costa serviu em vários chamados na igreja. Ela é casada com o Elder Cláudio Roberto Mendes Costa, atual autoridade geral emérita, e o casal foi abençoado com 4 filhos, entre eles o Elder Moroni Costa, que nós conhecemos aqui bem, em São Paulo, atual 70 de área no Brasil. A Sister Costa acompanhou seu esposo em diversos chamados, inclusive quando ele serviu na presidência do 70, como presidente da área América do Sul, Norte e da área Brasil. A irmã Margarete é uma peculiaridade, que eu não sei se todos sabem, né? Que a irmã Margarete, ela é irmã da irmã Rosana Soares, esposa do Elder Ulisses Soares, que foi apoiado como apóstolo em março de 2018. Eu a conheço já há alguns anos e fiquei muito feliz por ela ter aceito esse chamado, esse convite, não é, para nos falar sobre esse assunto, e devido à grande representatividade dela como líder, não é, eu acompanhei durante muitos anos, e a quem eu tenho a honra de passar a palavra. Irmã Margarete, tem certeza. Muito obrigada, irmã Tânia. Muito obrigada pelo convite de falar um pouquinho hoje. Eu acho que esse assunto é muito importante mesmo, e eu acho que nunca se falou tanto desse assunto dentro da igreja, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que prestar atenção. E foi interessante que, quando a Tânia me convidou para falar, me veio à mente algo que fez parte da minha vida desde que eu era menina, a liberdade religiosa. E eu vou compartilhar com vocês essa experiência nesse momento. Eu cresci num lar onde eu não fui ensinada verbalmente pelos meus pais sobre a existência de Deus, de Jesus Cristo ou de religião. Ainda que meus pais nunca tenham ensinado meus irmãos e eu a orar, nós víamos nosso pai se ajoelhar todas as noites ao lado da cama para orar. Então, nós sabíamos que ele acreditava em Deus porque ele fazia isso, né? E ainda que por opção dele, meu pai não frequentasse nenhuma igreja, ele cresceu num lar protestante. E minha família materna, meus avós eram protestantes, mas as minhas tias, minhas tias, tios, primos, primas, eles eram católicos. A minha família paterna, meus avós, tios, tias e primos, eles eram protestantes. E alguns eram frequentadores assíduos da igreja. Alguns não, mas a maioria era. E era uma tradição familiar nos reunirmos na casa dos meus avós paternos para comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, aniversário dos meus avós e a passagem do Ano Novo. Nós não comemorávamos o Natal, eles não comemoravam o Natal. Em todos esses eventos, né, familiar, em algum momento da festa, geralmente antes de comermos, toda a família se ajoelhava para orar. E nós éramos assim um número considerável, era mais de 40 pessoas. E todos se ajoelhavam reverentemente, inclusive as crianças, e as mulheres cobriam a cabeça com um véu, e as orações eram sempre longas, mas todos permaneciam ajoelhados com muito respeito até o fim da oração, tanto os que eram membros e os que não eram membros da igreja deles.
Eu presenciei isso durante toda a minha infância, minha juventude e até quando eu era adulta. E os meus filhos, eles chegaram a participar desses momentos na casa dos bisavós, né, com os bisavós. E até que os meus avós faleceram e essas reuniões com toda a família deixaram de acontecer. Eu não me lembro com detalhes o que fazíamos nessas festas, além de rirmos muito e conversarmos bastante. Mas eu nunca esqueci das orações que nós fazíamos. Isso ficou gravado na minha mente de uma maneira muito solene. Para mim, aquele era um momento solene e especial da festa. Era o momento mais importante da festa. E tanto na casa dos meus avós paternos quanto maternos, não havia muito respeito pelas crenças de cada um. Todas as pessoas eram sempre muito bem-vindas e, acima de tudo, havia muito respeito pela liberdade religiosa das outras, em geral, né? E havia muito respeito pela liberdade religiosa na nossa família, porque cada um pertencia a uma religião diferente. Eu nunca ouvi nenhum comentário ou crítica a outras religiões entre os membros da minha família. E cada um tinha uma religião diferente, né? Alguns eram protestantes, ou crentes, como eles se denominavam, outros eram católicos, ou descrentes, outros eram ateus, e eu, que havia me filiado à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, era conhecida como a Mórmon, né? Em minha família, eu nunca me senti desrespeitada ou discriminada por causa da minha nova crença. Sempre que alguém tinha alguma curiosidade sobre as coisas que eu acreditava e que eram diferentes do que eles estavam acostumados, eles me perguntavam com muito respeito. Eu acredito mesmo que nesse ambiente familiar que eu cresci, que eu fui criada, com liberdade religiosa e respeito a todas as religiões, deixou uma porta aberta em meu coração. E quando eu tinha 14 anos e a minha amiga Anne me apresentou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pela primeira vez, eu tive muita curiosidade em conhecer. E à medida que ela me ensinava, tudo fazia muito sentido. Tem uma escritura que eu gosto muito, que está em João 14:6, que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu fiquei pensando o que é que significa, para mim, né? Significa ser o caminho, né? O que significa? Então, para mim, significa fazer o que Cristo fez. O que é que Cristo fez? Cristo comeu com os publicanos, Cristo falou com a mulher samaritana, Cristo ensinou os judeus e os fariseus, Cristo caminhou entre as multidões, ensinando a todos, Cristo curou no sábado, Cristo falou com a mulher adúltera, ensinou todos que queriam ouvi-lo, ele não discriminou ninguém, nem mesmo o pecador. E ele nunca aceitou o pecado, mas ele amava o pecador e foi crucificado ao lado de salteadores. Então, Cristo, para mim, foi o maior exemplo de liberdade religiosa que já aconteceu, que já existiu, né? Porque ele não discriminava as pessoas e foi Jesus Cristo que se sacrificou por toda a humanidade. O Senhor sempre respeitou o arbítrio das pessoas. Se elas queriam segui-lo ou não, isso não impedia que ele as ensinasse. Qual é o papel da mulher santo dos últimos dias na defesa da liberdade religiosa? As mulheres, elas não são todas iguais. Cada uma tem uma situação diferente. Nós temos as solteiras, as casadas, as viúvas, as divorciadas, com filhos, sem filhos, enfim,
Não importa realmente a situação de cada uma, o que importa, na verdade, é o caminho que cada mulher toma para seguir o Salvador. Ele é nosso exemplo a ser seguido. E, completando a escritura de João 14,6, diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. É seguindo o exemplo do Salvador que nós chegaremos à presença do Pai. Nós somos todos filhos de Deus. E o Pai espera que todos os seus filhos se respeitem como irmãos, não importando qual religião elas tenham. Eu vivi em vários países e eu viajei por muitos mais. E é interessante que cada um tem a sua cultura, suas tradições, sua comida gostosa, suas músicas. Alguns usam roupas diferentes, mas geralmente a maior barreira no que se diz respeito à comunicação ainda é a língua, né? Porque muitas vezes a língua é diferente em cada país, né? Então, que não deixa de ser um obstáculo para uma comunicação perfeita. Agora, mesmo assim, nós podemos derrubar essa barreira com a linguagem do sorriso, do gesto gentil, do olhar amoroso, da expressão corporal caridosa. Tudo isso é parte da linguagem do amor, né? E somos todos seres humanos com necessidades físicas semelhantes. Nós temos que dormir, comer, sentimos tristeza, alegrias, choramos, rimos, amamos e muitas vezes nos irritamos. E todos temos sentimentos, e não importa em que parte do mundo nascemos, somos filhos do mesmo Pai Celestial. E nós queremos e temos a necessidade de ser respeitados e amados, apreciados, reconhecidos como parte de uma família, de um lugar. E isso faz parte da vida de um ser humano. E não importa que religião ou filosofia de vida as pessoas tenham. Existem muitas pessoas que são boas, honestas, íntegras e que não vão à igreja. E elas sentem que elas podem viver muito bem sem ela. São bons pais, ensinam seus filhos a ser honestos e virtuosos, mas dizem que a igreja os atrapalha. Na Conferência Geral de outubro de 2021, a última conferência, o presidente Dallin Etioks, ele fez um discurso intitulado A Necessidade de Pertencermos a uma Igreja. E ele disse o seguinte: minha mensagem diz respeito a essas pessoas boas, religiosas, que pararam de ir à igreja ou de participar dela. Quando digo igreja, incluo sinagogas, mesquitas e outras organizações religiosas. Preocupa-nos ver que a frequência a todas essas instituições tem diminuído significativamente em todo o país. Se deixarmos de valorizar nossas igrejas por qualquer motivo que seja, ameaçamos nossa vida espiritual. E o fato de muitas pessoas se distanciarem de Deus reduz as bênçãos de Deus para nossas nações. E frequentar uma igreja e servir ativamente nela nos ajuda a ser melhores e a aumentar nossa influência positiva na vida de outras pessoas. Na igreja, somos ensinados a aplicar princípios religiosos. Aprendemos uns com os outros. Um exemplo convincente é mais poderoso do que um sermão. Somos fortalecidos por nos relacionarmos com pessoas que têm crenças semelhantes. Ao frequentarmos uma igreja e ao servirmos nela, corações são, como a Bíblia diz, unidos em caridade. Essa, irmãos e irmãs, essa é uma declaração de um profeta de Deus, e que eu acredito que nós temos que prestar atenção, né?
presidente Spencer W. Kimball, ele ensinou que nós não vamos às reuniões dominicais para nos divertir, nem mesmo para sermos apenas instruídos, mas nós vamos para adorar o Senhor. E é uma responsabilidade individual. Ninguém pode adorar o Senhor em seu lugar. Em 2019, algumas pessoas disseram: nada pode parar a economia mundial. As taxas de desemprego em todo o mundo estão mais baixas do que nunca. Então, surgiu um vírus tão pequeno que nem sequer podemos vê-lo e mudou tudo. Não só milhões de pessoas adoeceram e muitos morreram, mas também muitos perderam o emprego. O medo estava em toda parte. Então, algo interessante aconteceu. Durante a pandemia, muitas pessoas começaram a perceber que elas precisavam da crença em Deus, apreço pela religião organizada e fé em Jesus Cristo. E estudos mostram que, em tempos de problemas e crises, os que creem conseguem lidar muito melhor do que os que não creem. Os que creem são mais felizes e mais dispostos a fazer doações de caridade. Durante a pandemia, as pessoas lutaram para encontrar paz, significado em um momento de grande isolamento e ruptura. Os que creem sentiram esperança e otimismo, que outras pessoas não sentiram. Brent G. Scharf é professor de Direito da Universidade de Brigham Young. E quando alguns de seus colegas de outras universidades descobrem que ele é um devoto fiel, às vezes eles perguntam, mas e se você estiver errado e Deus não existir? Ele responde: estou disposto a estar errado nesse sentido. Se isso significa acreditar e tratar os outros como se fossem filhos de Deus, criados à sua imagem, com o potencial de se tornarem seres semelhantes a um Deus perfeito e perfeitamente amoroso. Prefiro cometer o erro de atribuir significado e amor a um universo sem sentido e indiferente do que o contrário. E, além disso, não acho que estamos errados. Boa resposta, não é? Um estudo internacional recente indicou que mais jovens do que nunca estão se declarando ateus. Eles pensam que a crença em Deus não faz diferença quando se trata de ser uma pessoa boa, moral e ética. Eis o desafio. Deus nos deu a liberdade de crer nele, ou não. Mas não é correto dizer que isso não faz diferença. Nossa crença em Deus afeta como nos vemos e como vemos e tratamos as outras pessoas. Algumas pessoas creem em Deus e pertencem a religiões organizadas, mas não têm fé em Jesus Cristo. O Elder Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, ele relatou na Conferência Geral de outubro de 2020, no ano passado, que nas próximas décadas é previsto que o número de pessoas que abandonarão o cristianismo será o dobro do número de pessoas que o aceitarão. E uma pesquisa mostrou que, enquanto a pandemia de Covid-19 se alastrava durante o verão de 2020, 12% das famílias não membros aumentaram suas práticas religiosas familiares, em comparação com 62% das famílias de membros da igreja. Essas famílias sabem que as opiniões das pessoas não alteram a verdade. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa.
Quando o mundo se inclina, algumas pessoas começam a pensar mais em Deus. Elas percebem o valor da religião organizada e aumentam sua fé em Jesus Cristo. Agora é o momento de permanecer na Igreja de Jesus Cristo e de ajudar outras pessoas a encontrar e reconhecer o que está faltando para elas. O dom do discernimento é a habilidade de reconhecer a diferença entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, embora o discernimento seja a parte essencial desse dom, ele inclui muito mais do que isso. O mais elevado tipo de discernimento é o que percebe e revela nas pessoas o melhor de sua natureza, o bem inerente que existe nelas. E o Espírito Santo pode nos ajudar a descobrir o bem inerente nas outras pessoas. O Elder Bednar, no Quórum dos 12 Apóstolos, também ensinou que o dom do discernimento nos ajuda a encontrar e trazer à tona o bem que pode estar oculto em nós. Na conferência sobre liberdade religiosa da BYU, no último dia 20 de outubro de 2021, o Elder Gong, do Quórum dos 12, ele leu um decreto de 1841 da cidade de Nauvoo, que mostra a tolerância religiosa nas raízes do movimento Santo dos Últimos Dias. Seja decretado pelo Conselho Municipal da cidade de Nauvoo, diz o texto, que os católicos, presbiterianos, metodistas, batistas, Santo dos Últimos Dias, quáquers, episcopais, universalistas, unitaristas, muçulmanos e todas as outras seitas ou denominações religiosas, sejam quais forem, devem ser tolerados e ter privilégios iguais nesta cidade. Eu achei muito interessante que, desde 1841, na cidade de Nauvoo, já se ensinava sobre liberdade religiosa, tolerância e respeito aos que não pensam ou acreditam nas mesmas coisas que os santos dos últimos dias acreditam. E isso foi desde a época da restauração do Evangelho. Ou seja, isso não é novidade. Isso não é novo para nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, a tolerância religiosa, né? Pela liberdade religiosa. Eu sempre fui muito respeitada pela minha família. Primeiro, eu não tinha religião. E depois, porque eu me tornei uma santa dos últimos dias por escolha. Mas isso não impediu-me de ser amada, bem-vinda e incluída na minha família. Minha avó paterna, ela se chamava Pasqualina. Ela respeitava e amava todas as pessoas sem discriminação. Ela foi um exemplo de bondade e respeito ao próximo para a nossa família. Eu nunca tinha me dado conta do quanto ela respeitava as outras religiões, até que eu me tornei membro da Igreja de Jesus Cristo. E que eu me dei conta que toda a minha família tinha uma mescla tão grande de crenças, né? E todas as pessoas se davam tão bem, mas a minha avó, ela era o ponto principal ali, porque ela respeitava todos e ela transmitia esse respeito. Então, não sei se ela não admitia que falasse mal ou que se falasse qualquer coisa contra outras religiões. Eu não sei se ela falou isso alguma vez, porque eu nunca ouvi ninguém falando nada contra nenhuma, né? Então, nós convivíamos com muita harmonia, apesar de todas as diferenças religiosas. Eu quero encerrar lendo uma escritura do Livro de Mórmon que se encontra em Moroni 10, 3, 7. E o cabeçalho dessa escritura começa assim: o testemunho do Livro de Mórmon é recebido pelo poder do Espírito Santo. Os dons
do Espírito são concedidos aos fiéis. Os dons espirituais sempre acompanham a fé. As palavras de Moroni falam do pó. Agora eu quero fazer minhas as palavras dos versículos 3 a 7, que diz assim: Eu desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas e a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando perceberdes estas coisas, e quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas, pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. E tudo que é bom é justo e verdadeiro. Portanto, nada que é bom nega o Cristo, mas reconhece que ele é. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber que ele é. Portanto, eu vos exorto a não negardes o poder de Deus, pois ele opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos homens, o mesmo hoje e amanhã e para sempre. Com todo o meu coração, queridos irmãos e irmãs, eu testifico destas verdades, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, eu sei que Deus vive, que Jesus é o Cristo, que é o nosso Salvador, nosso Redentor, e que o profeta, o presidente Russell M. Nelson, é o profeta de Deus para nos guiar nesta terra, nestes tempos, nestes últimos dias. E que temos profetas videntes e reveladores. E temos um profeta que fala de liberdade religiosa. E que propaga a liberdade religiosa. Esse é o meu testemunho, que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muitíssimo obrigada, irmã Margarete. Que delícia, não é? Ouvi-la falar e demonstrar que a liberdade religiosa está no seio da nossa religião desde o início, não é? Essa carta que você leu de Nauvoo, esse decreto, demonstra isso, tá nas nossas bases, não é? E nós precisamos nos preocupar com isso. E esse exemplo da sua avó que repercutiu na sua vida, não é? E na vida de todos os familiares, esse respeito, né? Que é tão importante. E como uma pessoa pode influenciar a família inteira. Então, por isso, nossa responsabilidade é muito grande, né? Refletirmos o quanto nós estamos sendo tolerantes com os nossos vizinhos, nossos amigos, para que eles também passem a respeitar a religião dos outros, né? Mas, com tudo isso, não podemos deixar nossa religião de lado, não é mesmo? Foi muito importante todas essas ponderações. Obrigada. Eu passo o tempo agora para o Renan Apolônio. O Renan Apolônio, ele é diretor de Liberdade Religiosa do capítulo Nordeste da J. Rubem Clark Brasil. E ele vai introduzir a nossa próxima oradora. Renan, o tempo é seu. Obrigado. Mas é meu privilégio apresentar nossa próxima oradora, a irmã Romana Renaud. A irmã Romana é formada em Relações Internacionais pela Universidade Brigham Young e possui mestrado em Administração Pública também pela BYU. Romana é empresária, professora universitária e consultora especializada em gestão estratégica, planejamento urbano, agricultura familiar e microcréditos. Foi estagiária no Departamento de Comércio Exterior da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. É casada com Gileno Marcelino e é mãe de Martina. Em 2012, foi candidata a prefeita de Criciúma, sua cidade natal. Já serviu como vereadora da cidade por 2 vezes, além de ter sido secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação do estado de Santa Catarina. A irmã Romana é, até hoje, a única mulher santa dos últimos dias a ter exercido o cargo de deputada federal em seu país de toda a América Latina.
Atualmente reside em Palhoça, Santa Catarina, e serve como conselheira da Sociedade de Socorro de Suala e como presidente da Fundação Roble del Sur. Irmã Romana, seu tempo. Muito obrigada, irmão Renan, pela apresentação, né, generosa, sempre generosa, e pelo convívio em outras esferas, onde nós também temos oportunidade de juntos defendermos a liberdade religiosa. Obrigada, Tânia, pelo convite honroso. Eu fiquei honrada em estar com vocês hoje. E, irmã Margarete, foi um privilégio te ouvir. Então, obrigada também por compartilhar conosco, né, um pouco das tuas experiências como líder e como esposa de um líder da Igreja de Jesus Cristo no Brasil e com atuação também em outros países, né? E como isso e a liberdade religiosa tiveram uma ligação tão inerente, né? Durante essa tua vivência. Eu pensando aqui, quando recebi o convite, né, da irmã Tânia, e ela me falou que a Margarete, então, falaria com esse enfoque, né, das diferenças e do convívio. Acho que a experiência dela, até vivendo em outros países e vindo de uma família que já cultivava, já tinha essa cultura do respeito à liberdade de religião e crença, né? Então, é muito interessante e é necessário que nós, assim, o façamos, de conhecer as diferenças de religião e de crença das pessoas à nossa volta e das comunidades, né, onde nós estamos inseridos, e de saber respeitar e conviver. Então, é um aspecto muito importante. E eu vou entrar um pouquinho mais em como nós podemos fazer isso na esfera da comunidade mesmo, né, e do exercício da cidadania, e até na esfera pública, por que não? Porque, irmãos e irmãs, quando nós defendemos a liberdade de religião e de crença, nós estamos assegurando algo de mais precioso que o Pai Celestial nos concedeu, né? Que é o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, a nossa liberdade de escolha. E toda vez que a liberdade religiosa de alguém ela é preservada, seja de pessoas que têm outras crenças completamente diferentes das nossas, candomblé, muçulmanos, ateus, quando a liberdade de religião e crença é assegurada numa sociedade e é atribuída a outrem, assim é a nossa. Então, quando a liberdade de religião e crença é defendida e assegurada, ela fortalece todas as demais, e, portanto, nós precisamos nos unir a outras denominações religiosas, a outros grupos, a segmentos, a ordem, a OAB, né, as seções estaduais, municipais, e na esfera nacional também, na defesa desse direito sagrado e desse direito humano, né, e ele é considerado um direito humano universal. Bom, deixa eu rapidamente fazer aqui, eu não vou entrar na parte legal, no aspecto legal, até porque eu creio que aqui nós estamos entre advogados, conhecedores da lei, e nós poderíamos ter, né, uma aula maravilhosa por muitos de vocês sobre o que é a liberdade religiosa, né, sob o ponto de vista legal, e como direito humano universal também. Então, eu não vou tomar esse caminho, né, porque isso, para mim, já é algo assegurado, e a gente pode ter, né, e eu tenho certeza que vocês têm oportunidades para entrarem um pouco mais nesse aspecto. Então, eu vou primeiro começar aqui rapidamente com alguns preceitos, algumas premissas da nossa crença como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e aí eu vou terminar num campo onde eu posso compartilhar algumas experiências pessoais, e, portanto, me sinto, né, um pouco mais confortável e que me é familiar, que é a esfera pública e a prática da cidadania. Bom,
vamos às premissas. Eu parto aqui de 5 premissas. Primeiro, nós acreditamos no plano de salvação, certo? Então, se nós acreditamos no plano de salvação, olha só, eu sei que tem homens aqui nos acompanhando, mas a gente fala agora como nós, mulheres santas, nos últimos dias, podemos contribuir para fortalecer a liberdade de religião e crença. Então, vamos lá. Se nós acreditamos no plano de salvação, metade de todas as responsabilidades atribuídas a esse plano, ou seja, a execução dele aqui na Terra, cabe às mulheres, né? Metade dessas responsabilidades cabe a nós, ou seja, nós temos uma parcela tão importante e tão grande quanto a dos homens de responsabilidade na salvação da humanidade, daqueles que já viveram, que vivem e que ainda viverão. E eu pego aqui essas premissas de um discurso, né, que foi inclusive resumido numa Liahona, que a irmã Tânia Formigoni compartilhou conosco na preparação para essa nossa conversa aqui, e na verdade, um discurso maravilhoso. E, continuando, então, primeira premissa, acreditamos no plano de salvação. Segunda premissa, acreditamos, então, que nós, mulheres, somos responsáveis pela execução desse plano de salvação. E o que se espera, né, de nós, na execução dele, de nós, mulheres, especificamente? Bom, o plano diz respeito a criar a vida, moldar a alma dos homens, ou seja, aperfeiçoar a alma dos homens, promover o crescimento e influenciar o mundo de forma positiva. Bom, nós temos responsabilidade em tudo isso, assim como os homens também têm. E essa responsabilidade, irmãs, ela não pode ser delegada. Ela é nossa e nós podemos, como disse a irmã Beck, negá-la, recusá-la, ela continuará sendo nossa. E a quarta premissa é que nós concordamos com essas responsabilidades antes de virmos para cá, ou seja, na vida pré-mortal. E nós lutamos por ela. Assim como nós lutamos na vida pré-mortal pelo direito de escolher, pelo nosso livre-arbítrio, que era algo que Satanás queria, inclusive, nos tolher. E nós lutamos por isso. Então, a quinta premissa é: nós prestaremos conta do que nós fazemos e fizermos ainda, né, com essa responsabilidade solene. E, irmãs, dentre essas responsabilidades de criar a vida, moldar a alma dos homens, promover o crescimento e influenciar o mundo de maneira positiva, para isso tudo nós precisamos ter liberdade de religião e crença. Porque a falta dela pode comprometer, criar e proteger a vida. Ou não falamos aí frequentemente, né? Não temos aí um debate posto e que envolve desde leis, a propostas governamentais e a conflitos na sociedade sobre o aborto, por exemplo. Então, olha como a missão que nós temos em executar o plano de salvação, ela está baseada no exercício da liberdade de religião e de crença, porque nós só podemos criar e proteger a vida se nós temos essa liberdade, esse direito respeitado. Se nós temos essa proteção legal, tá? Bom, o último preceito, né, que nós prestaremos conta, então, do que fizermos com essa responsabilidade. E aí eu pergunto, então, né, passando por essas 5 premissas, como é que a gente cumpre tal responsabilidade, então? E aí a gente vai ver como aqueles aspectos de criar a vida, né, de moldar a alma dos homens, promover o crescimento, impactar as comunidades, como tudo isso é baseado em uma sociedade onde haja liberdade de religião e de crença. E quando ela é tirada, eu dei o exemplo do aborto, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre os outros aspectos. Quando ela é inexistente, ou ela está frágil, ou quando ela é retirada de uma sociedade, coloca em risco esses pontos e, portanto, coloca em risco a execução do plano de salvação. Então, olha como a liberdade de religião e crença, ela é essencial para a execução do plano de salvação, e mais do que nunca, né, como disse aqui o presidente Spencer W. Kimball, como é importante agora nessa época, né? E nós, mulheres, temos um papel muito importante a cumprir nesse aspecto, em ajudar a garantir essa liberdade, para que nós possamos, então, atuar na execução do plano de salvação naquelas 4 frentes.
E o presidente Spencer W. Kimball, ele falou assim, ser uma mulher justa nos momentos finais desta terra, então ele se referiu, né, aos nossos dias como os momentos finais desta terra, e que antecede a segunda vinda do nosso Salvador, é um chamado particularmente nobre. Ser mulher é um chamado nobre, mas ele diz que nesses momentos finais desta terra é particularmente nobre. A força e a influência da mulher justa hoje podem ser 10 vezes maiores do que em épocas mais tranquilas, né? E nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tá? Então, vamos lá. Irmãs solteiras, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como é que vocês podem contribuir para defender a liberdade de religião e de crença? Vamos lá. Primeiro, buscando conhecimento, né? Nós precisamos adquirir conhecimento. Nós precisamos ser conhecedores das leis que nos protegem, até para poder requerer dos governos o exercício dela e buscar reparo quando os nossos direitos forem lesados. E, especialmente, né, na nossa conversa de hoje, o direito à liberdade de religião e de crença. Irmãs, ao aprender e desenvolver habilidades, nós estaremos melhor preparadas para contribuir, para fortalecer esse direito inerente sagrado e para a execução do plano de salvação. E, ao estarmos em ambientes de aprendizado, nós teremos oportunidade de conviver e de conversar e de influenciar outras pessoas que também estão buscando obter conhecimento. Então, são pessoas que têm uma propensão maior a conhecer o que nós pensamos, né? A saber no que nós acreditamos. E, ao identificar pessoas assim, que têm sede de conhecimento e que sabem respeitar, inclusive, diferenças, e quando mostrarmos essa mesma atitude, nós podemos ter aliados nessas pessoas, ainda que tenhamos pensamentos e práticas religiosas completamente diferentes, tá? Então, aprendendo, desenvolvendo habilidades, contribuindo na família, né? Para as irmãs que ainda são solteiras, a irmã Margarete deu exemplo aqui de como era esse convívio, esse fortalecimento da liberdade de religião, antes de ela formar a família dela. E sendo exemplo no campo profissional, né, para as irmãs que trabalham, então nós precisamos viver, né, o que nós acreditamos, os preceitos que nós acreditamos, mas também falar com respeito e com empatia daquilo que nos é caro, ainda que não seja popular. Falar sobre o nosso pensamento a respeito da proteção da vida, da sexualidade, do que significa a formação da família dentro das nossas crenças mais sagradas e profundas. E isso, irmãs, não é ofensivo. Se nós fizermos de uma forma respeitosa, sabendo que pode haver pessoas que são pessoas de bem, que são pessoas de valor, que são bons cidadãos, mas que pensam diferente. E, acima de tudo, irmãos, são filhos e filhas do Pai Celestial. Então, sempre que eu me deparo com alguém que tem visões e defendem essas visões veementemente diferentes das minhas, eu procuro lembrar a mim mesma de que trata-se de filhos e filhas do Pai Celestial. Então, eu preciso respeitar, né, o que pensam, da mesma forma que eu espero que me respeitem, mas eu preciso, né, para cumprir o meu papel na execução do plano de salvação, é esperado que eu, Romana, converse sobre isso, expresse a minha opinião e a minha crença sobre esses temas, sobre esses assuntos, tá bom? Bom, quando a gente está falando, então, de mulheres que já são casadas e têm filhos, então, nós temos algumas atribuições além das que eu já falei, né, que vem na educação diligente dos filhos. Então, não só para que eles possam ter coragem, como o exército, né, de Elamã, não só para que eles possam ter a coragem moral de defender o que lhe é mais precioso, inclusive a liberdade. Foi assim que eles fizeram. E eles tiveram êxito por quê? Por duas razões. Porque eles foram ensinados pelas suas mães
e porque eles estavam defendendo aquilo que era mais precioso, a família, a religião, a liberdade e as suas propriedades. Era legítimo, né? Então, mães, a gente começa a executar o plano de salvação nesse aspecto da liberdade religiosa ao ensinar diligentemente os nossos filhos a terem coragem de ficarem sozinhos, se for preciso, mas de falarem do que eles acreditam. E não é fácil no mundo de hoje. Eu sou mãe de adolescente, porque é literalmente remar contra a maré. Eu acho que, não sei se já foi mais difícil ser adolescente em toda a história da humanidade do que nos tempos atuais, porque o que nós consideramos os nossos valores mais sagrados, hoje, para nós, é uma inversão desses valores, né? E existe quase que uma discriminação ao contrário, forte, contundente, às vezes agressiva e violenta, para jovens que pensam diferentes, que acreditam na castidade, que não bebem, que não defendem o aborto, né? Que respeitam, pensam, né, que o respeito às leis do país e a cidadania, a decência são desejáveis. Isso hoje em dia é quase que repelido. E às vezes os jovens que assim se portam, eles recebem agressão verbal ou, né, uma discriminação muito forte. Então, mães, irmãs, avós, preparem os filhos e preparem os netos. Nós precisamos, não só que eles saibam o que é certo, nós precisamos que eles sejam muito resilientes, porque senão, mesmo sendo bons, eles podem não ter força suficiente para perseverar, tá? Mas, além do lar e além, né, de apoiar os nossos maridos, nós precisamos também defender a liberdade de religião e de crença, e podemos, né, na esfera profissional, para as mães que trabalham, na comunidade, e aí podemos nos envolver com associação de pais e alunos, e aqui vai, né, um conselho para pais e avós, né, que veem a dificuldade do ambiente escolar, onde os filhos... Professores, às vezes, não mal intencionados, mas às vezes sem a formação correta, eles começam a passar valores pessoais e crenças pessoais a respeito de sexualidade, de religiosidade, do aborto, e de outros assuntos assim, e que são contrários aos valores que nós acreditamos. Para isso existem associações de pais e professores, para isso existem associações de moradores. Irmãs, nós temos que nos envolver, porque não existe vácuo de decisão política. Essas esferas são esferas políticas. Uma associação de pais e alunos e professores é uma esfera política, e não existe vácuo. Se nós não estamos lá, alguém estará. E se nós não estamos lá, talvez não tenha uma voz que defenda o direito que os nossos filhos têm de estar em um ambiente onde não se ensine como verdade ou como matéria a ser cobrada coisas que são diferentes dos valores que são ensinados na família, tá? E pelos pais, pelos responsáveis, e em desacordo com a própria religião. Então, eu vou aqui passar uma citação rapidinha do Elder Ballard para vocês. Comecei pela maternidade, e do quanto isso nos dá a oportunidade de defender a liberdade de religião e de crença ao preparar os nossos filhos. Porém, todavia, o Elder Ballard disse assim: de todas as contribuições que podemos dar, né, não há nada mais significativo que se possa fazer à sociedade, à igreja, ou ao destino eterno dos filhos de Deus, do que a maternidade. Ele fala também da paternidade, mas aí olha o que ele complementa, irmãs. Ele diz assim: porém, não é a única forma de atribuir valor a alguém ou conseguir a aprovação de Deus. Ou seja, ele espera que nós possamos fazer mais do que isso. E aí eu complemento: e nem tampouco a maternidade ou a paternidade nós sabemos que é a mais significativa. Porém, não é a única forma de contribuir para com esse mundo e de ajudar a estabelecer o reino de Deus e de preparar o mundo para a segunda vinda, tá? Então, como mais a gente pode fazer isso? Bom, então, eu vou falar agora um pouquinho
de conselhos que a gente encontra nas Escrituras. Eu gostei muito que a irmã Margarete começou falando de... Eu não quero passar muito mais do tempo, mas já está prestes a acabar, né, irmã Tânia? Então tá, vou seguir, mas serei breve, tá? Não vou me estender. Eu vou para as Escrituras. Gostei muito que a irmã Margarete falou, né, dos santos em Nauvoo. Então, a liberdade de religião e de crença, ela está no nosso DNA, como povo de Deus e como igreja restaurada de Jesus Cristo. Até porque, irmãos e irmãs, nós fomos de todas as... Isso é histórico, tá? Isso está nos registros, isso faz parte da história dos Estados Unidos. Tem uma livraria, uma biblioteca, aliás, na Casa Branca, que tem registros históricos e tal, e a história de perseguição religiosa aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela faz parte da história dos Estados Unidos. E há poucos casos assim tão veementes e tão tristes até, e tão dramáticos como a perseguição que houve aos membros da Igreja, muito em função das nossas crenças, né, e da intolerância religiosa. Então, nós sofremos, os pioneiros da Igreja, eles sofreram horrivelmente, consequências terríveis, não só de perderem as propriedades, de serem discriminados nas suas comunidades, de serem expulsos, ridicularizados, mas eles foram agredidos, presos, né? O nosso profeta Joseph Smith é um exemplo, ele foi um mártir até que perdeu a vida, ele foi preso injustamente algumas vezes, e vidas foram perdidas e houve muita perseguição. Então, para que nós entendamos que, se por um lado, desde o início da igreja, era ensinado que nós deveríamos ter empatia e civilidade para com outras crenças religiosas, por outro lado, nós fomos vítima e sabemos o quanto nos é doído e o quanto nos ameaça não ter liberdade de religião e de crença, porque nos tira aquilo que nos é mais precioso, né? Que é viver de acordo com os ditames da nossa consciência e acreditar em Deus. Então, eu vou lá para a Doutrina e Convênios 134, que é uma declaração em 1835. Os santos ainda estavam em Kirtland, né, no estado de Ohio, e é uma declaração relativa a governos em geral. Ela é bem interessante, vale a pena ler tudo, estudar, claro que colocar no contexto, porque, né, aquilo foi para aquele momento, mas há princípios aqui que se aplicam muito hoje. E, irmãs, irmãos, nós vivemos num mundo polarizado. Essa polarização de opiniões, do debate político, dentro das famílias, até a gente vê famílias brigando, amigos, no trabalho, em todos os lugares. Ela acontece no Brasil e é uma tendência, infelizmente, no mundo. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos posicionar, mas da forma que o Senhor espera, né? Com inteligência, com empatia, com generosidade, e a gente já vai falar mais sobre isso. Deixa eu ir para as Escrituras. Doutrina e Convênios 134, vamos para o versículo 2. Cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de forma a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência. Então, o Senhor disse que nenhum governo pode existir em paz, em prosperidade, a não ser que as leis sejam feitas de forma a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência. E vai mais, o direito de domínio de propriedade e a proteção da vida. Irmãs e irmãos, ano que vem tem eleição para escolhermos o líder, né, maior da nação, a presidência da República, governos estaduais, deputados e senadores. Nós temos diretrizes muito claras nas Escrituras que podem nos ajudar a fazer escolhas mais sábias, olha só. Então, diz aqui, né, que governos devem existir em paz, desde que mantenham invioladas e garantam a todo indivíduo o exercício de livre consciência. Se a gente encontra propostas, partidos, grupos, pessoas que propõem restringir esse exercício da livre consciência, o que isso nos sinaliza? O direito de domínio da propriedade e proteção
da vida. É colocado claro ali no versículo 2. E vai adiante. Cremos que todos os governos requerem necessariamente representantes e magistrados civis para executar suas leis, e devem se procurar apoiar pessoas para administrar a lei com equidade e justiça. Equidade é diferente de igualdade, tá? Vale a pena depois vocês se aprofundarem nesses dois preceitos, equidade e igualdade. Equidade é algo muito interessante pelo qual a gente deve buscar. E daí diz aqui, equidade e justiça pela voz do povo, caso se trate de uma república, né? Ou vontade soberana em outros regimes. E aí, olha o que fala no 4, que interessante. Cremos que a religião foi instituída por Deus e que os homens são responsáveis perante ele e somente ele, por seu exercício, a menos que suas opiniões religiosas os levem a infringir os direitos e a liberdade de outrem. Então, olha só, nós defendemos com a nossa alma a liberdade de religião e crença, porque nós atribuímos isso a um dom do livre-arbítrio, que é um dom sagrado que o Pai Celestial nos deu e que faz parte de um plano eterno. E foi algo pelo qual nós lutamos antes de virem para esse mundo. Porém, essa liberdade de religião e de crença nós a defendemos até o ponto que essa opinião, esse exercício religioso leve a infringir os direitos e a liberdade de outrem. Então, nenhuma prática religiosa baseada em uma crença e tal, né, de acordo com o que nós, membros da igreja, acreditamos, dá o direito para outros tolherem a vida de outras pessoas, o direito de ir e vir. Então, não, em resumo, a religião que nós, o direito do exercício da religião que nós defendemos, ele não concede a ninguém o direito de tolher direitos e liberdades e a segurança e proteção de outras pessoas, tá? Então, isso fica muito claro para a gente. E aí continua, não cremos, porém, que as leis humanas tenham o direito de interferir na prescrição de regras de adoração para oprimir a consciência dos homens, e nem de ditar formas de devoção pública ou particular. Olha só, nem de ditar formas, então, governos não têm, de acordo com o que nós acreditamos, o direito de ditar formas de devoção pública ou particular. Cremos que o magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências. Deve castigar delitos, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Tá? Então, isso são coisas importantes que a gente deve considerar muito. Aí, o versículo 5, 7, o 9 e o 10, eles são importantíssimos também. Tá? Eu vou ler porque eu acho que é um momento muito importante para a gente, esse fim de ano, né, a gente, num período de pandemia, essa polaridade no mundo e no nosso país muito fortemente, e aí continua assim. Cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo do lugar em que residem, desde que protegidos em seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo. Tá? Cremos que, lá no 7, que governantes, estados e governos têm o direito e a responsabilidade de promulgar leis para a proteção de todos os cidadãos no livre exercício de suas crenças religiosas. Então, nós acreditamos que nós temos esse dever, e, portanto, vocês que são advogados, que atuam na esfera do direito, nós precisamos de vocês, para que vocês ajudem na atuação profissional de vocês, na participação comunitária, na participação cidadã e na esfera pública, para que vocês estimulem que governos promulguem leis. No caso, nós já temos no nosso país leis, a nossa Constituição, que nos concede, nos garante, porque não é a Constituição que concede, né? Isso é um direito universal, mas nos garante o exercício da liberdade de religião e de crença. Porém, a interpretação da Constituição, ela pode ser deturpada, né? E ela pode ser manipulada, né? A interpretação e a aplicação. Então, nós precisamos que vocês usem a voz de vocês, tá? Mas não cremos eles terem o direito, por justiça, de privar os cidadãos desse privilégio, nem de rejeitá-los por suas opiniões, enquanto mostrarem consideração e reverência pelas leis e suas opiniões religiosas, tá? E, então, esse é um aspecto bem importante. Lá
no versículo 9, não cremos ser justo misturar influência religiosa com governo civil. Outra coisa muito importante para a gente, olha quanta sabedoria eu estudando aqui para a gente conversar, né? E foi ficando tão claro para mim o que eu vou buscar ano que vem, na hora de escolher, né, as pessoas que eu quero governando o meu estado, o meu país, me representando no Congresso Nacional e no Senado. Olha só, não cremos ser justo misturar influência religiosa com governo civil, o que faz com que uma sociedade religiosa seja favorecida e outra restrita em seus privilégios espirituais, e os direitos individuais de seus membros como cidadãos sejam negados, tá? E aí continua, no versículo 10, né, falando um pouquinho mais do papel dos governos em garantir o exercício da religião, porém não interferir em como ela se reporta a seus membros, tá? Irmãos, quando eu estava no Congresso, assim, havia um debate premente, ele estava acontecendo, e ele poderia restringir o que líderes religiosos, práticas internas de diferentes religiões, quanto à condução de temas, né, ligados e afeitos a líderes religiosos quando seus membros agiam em desacordo com a prática religiosa. Por exemplo, se o membro tinha direito de ter o seu casamento religioso de acordo com a sua religião, mesmo se eles não estivessem vivendo de acordo com os preceitos, né? E isso estava... havia parlamentares e havia pensamentos, né, no governo naquela época de que o governo, em nome, né, de igualdade e tal, poderia interferir dentro, né, da prática religiosa e das crenças religiosas, ou seja, de um líder religioso, fosse ele um pastor, um padre ou um bispo, né, na Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, de ele ser obrigado a realizar, né, determinadas cerimônias ou ordenanças a pessoas que não estivessem cumprindo com os preceitos daquela religião, ou não, e isso é algo muito grave, né? Nós poderíamos ter a condução da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra e no nosso país ameaçada, de acordo com o que nós acreditamos. Então, lá na seção 10, e eu vou parar a leitura por aqui, vou encerrando, diz assim: cremos que todas as sociedades religiosas têm o direito de lidar com seus membros em caso de conduta inadequada, de acordo com as regras e os regulamentos dessas sociedades religiosas, desde que tal ação se limite à participação e posição da pessoa na sociedade a que pertence, claro, não, desde que isso não acarretasse, né, em punição física, violação de direitos e tal, e sim no status, né, daquela pessoa e a participação dela dentro daquela sociedade religiosa. Mas não cremos ter qualquer sociedade religiosa autoridade para julgar os homens quanto ao seu direito à propriedade ou à vida, né? Então, olha como Doutrina e Convênios, que é revelação para a gente, já em 1835 coloca isso tão claro, tá? Para confiscar-lhe bens deste mundo, para pô-los em perigo de vida ou danos físicos. Então, nenhuma religião, a gente defende a liberdade religiosa, mas a gente está dizendo aqui que a gente não acredita que qualquer sociedade religiosa tem autoridade para julgar aos homens quanto ao seu direito de propriedade ou à vida, confiscar-lhe bens deste mundo, pô-los em perigo de vida ou danos físicos, infligir-lhes qualquer tipo de castigo físico. Também não acreditamos nisso, porque isso daí já ameaça outros direitos, né? Porém, podem apenas excomungá-los de sua sociedade e negar-lhes participação, tá? Eu falei bastante sobre isso aqui, fiz questão de ler essas sessões aqui para ver como isso é atual e importante, senão o senhor não faria questão que viesse aqui para Doutrina e Convênios já lá, né, nos primórdios, lá no início. E aí, irmãos, eu fecho aqui dizendo que o que nós podemos fazer em inglês tem um termo que diz show up, que é comparecer. Nós precisamos show up, porque hoje em dia, por conta das nossas vidas agitadas, corridas, excesso de responsabilidade, excesso de informação, a gente geralmente está sem tempo e está cansado, né? E aí a gente não comparece. Não comparece na reunião de pais da escola, não comparece na reunião da associação de moradores, não comparece numa reunião de um partido político para levantar nossa voz, não comparece numa audiência pública da comunidade, onde vai se discutir
mudanças nas leis municipais ou na atuação, né, existem conselhos nos municípios, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social. Nesse âmbito, Conselho Municipal de Transportes, irmãos, ali é discutido tudo, até a tarifa do ônibus, a mudança dela. E o que acontece? A gente nem sabe que isso está acontecendo, né? Então, não é só político que tem lá. Esses conselhos municipais, por exemplo, tem os conselhos estaduais e os federais. Existem representantes da sociedade civil, e são pessoas que comparecem, né? Que show up. Se nós não estamos lá, alguma voz vai ser ouvida, e um conjunto de vozes que prepondera acaba sendo a diretriz, exercendo a influência maior. Então, se nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não comparecermos e não levarmos a nossa voz, né, nós perderemos a oportunidade de ajudar na execução do plano de salvação, porque nós podemos ter a nossa liberdade de religião e de crença ameaçada, e podemos acabar nos deparando com países, né, que não permitem que nós vivamos de acordo com os ditames da nossa consciência. Eu vou colocar aqui 4 pontos que podem nos ajudar a defender a liberdade de religião e de crença, tá? Primeiro, conhecimento. Então, busquem conhecimento, né? É encantador estudar a liberdade de religião e de crença como um direito humano fundamental, é encantador, nós temos tantos subsídios, e se nós buscarmos esse conhecimento e nos aprofundarmos, quando nós tivermos oportunidade de defender o que nos é mais caro, com conhecimento, né, e com direitos humanos universais e preceitos que são reconhecidos em todo o mundo, nós teremos mais força, nós teremos mais potência na defesa da liberdade religiosa. Então, irmãos, para mim, aqui, né, em casa, depois de né, pensar no que falaria aqui a vocês, eu vou colocar como dever de casa, assim como a gente tem o Vem Segue-me e tal, estudar em família sobre liberdade religiosa, na nossa Constituição e no mundo. Porque assim, eu, meu marido, minha filha, nós estaremos melhor aptos a defendermos, né, esse estandarte da liberdade que nos é tão caro. Então, depois, habilidade de comunicação. Aí a gente vai, busca conhecimento, aprende, e é lindo o que há sobre isso, eu acabei de falar, mas a gente precisa desenvolver habilidade de comunicação, porque a gente precisa ter coragem, né, para falar. E olha só, essa habilidade de comunicação, ela precisa vir junto com um terceiro aspecto, uma terceira ferramenta, que é amor e empatia. Então, se a gente já obteve conhecimento, aí a gente busca habilidade de comunicação, seja escrevendo nas redes sociais, um blog, escrevendo para deputados, senadores, para conselhos, né, externando a nossa opinião pela escrita, que é uma ferramenta poderosíssima, mídias sociais, né, por que não, é uma forma também, mas especialmente na nossa esfera de atuação, família, amigos, trabalho, comunidade. Então, falar, né, a gente já tem uma das ferramentas que é o conhecimento, aí desenvolve a habilidade de comunicação. Aí a gente vem com a terceiro grupo de ferramentas, que é amor e empatia. Nesse mundo polarizado, irmãos, a gente precisa ter coragem e aprender a defender o que a gente acredita com relação ao aborto, à sexualidade, à homossexualidade, ao conceito de família, porém com amor e com empatia. Isso vai fazer toda a diferença, porque a gente pode construir pontes e a gente pode derrubar barreiras se a gente tiver amor e empatia, ainda que a gente esteja conversando com alguém com uma visão completamente oposta à nossa. O amor é o maior construtor de pontes. Então, se a gente lembrar que aquela pessoa diante da gente, que às vezes mostra preconceito, né, por conta das nossas crenças, que mostra repúdio ao nosso pensamento, que acha que é retrógrado, que é homofóbico, qualquer coisa assim. Mas se a gente partir de um ponto de partida que nós temos em comum, nós somos filhos do Pai Celestial e eles também, né? E o Pai Celestial nos ama e ama eles também. E o Pai Celestial quer que nós sejamos salvos e voltemos a eles e eles também. Então, se a gente começa desse ponto de partida, lembrando o tempo todo que a gente está conversando com filhos dele, que ele quer que a gente ajude para que voltem, a gente estabelece um ambiente, uma base de diálogo que pode não convencer, né, pode não mudar a atitude
agressiva e tal de outros para conosco, mas que vai deixar alguma semente, tá? Sem sombra de dúvidas. Então, eu tenho uma frase, né? As que endurecer sem perder a ternura. Temos que ser firmes, mas sem perder o amor e a empatia, tá? E ano que vem, mais do que nunca, nos debates polarizados que vão acontecer no país, para que escolhamos nossos líderes e, portanto, escolhamos princípios e valores que nós queremos para o nosso país, que nós, membros da igreja, sejamos fonte de amor e de empatia, de conhecimento, de diálogo frutífero e respeitoso, por favor, né? Sempre lembrando que, ainda que membros da igreja tenham opiniões diferentes, opiniões políticas, candidatos, partidos e tal, mas nós temos coisas que nós defendemos em comum, e uma delas é a liberdade de religião e de crença, e lá em Doutrina e Convênio 134, lá nos dá um norte ainda maior, tá bom? E aí eu termino mesmo, só dizendo o que o Elder Quentin Cook disse. Primeiro ele disse assim, a boa cidadania requer envolvimento. Viver como pessoas livres, em segurança e paz, precisamos nos informar e nos envolver. Tá? Nos informar e nos envolver. Aí ele diz, os santos dos últimos dias são incentivados a se informar e participar de atividades cívicas e políticas, a envolverem-se ativamente em causas justas para melhorar a sua comunidade, no intuito de fazer dela um bom lugar para morar e criar uma família. E aí, por fim, ele diz assim, será difícil mudar a sociedade como um todo, mas precisamos trabalhar para melhorar a cultura moral que nos cerca. Os santos dos últimos dias de todos os países devem ser bons cidadãos, participar de questões cívicas, instruir-se, olha como aparece instrução, conhecimento, sobre os problemas e votar. Conselho direto, né, do presidente Cook. E o Thomas S. Monson disse, nos incentivou a sermos bons cidadãos nos países em que moramos, bons vizinhos em nossas comunidades, estendendo as mãos às pessoas de outras religiões, bem como aos nossos membros. E então eu gostaria de prestar meu testemunho para vocês, né, de que nem sempre foi fácil conciliar as responsabilidades que eu sinto que tenho na execução do plano de salvação na minha pequeníssima, ínfima parte. Além de mãe, como disse o Elder Ballard, né, que é, sem sombra de dúvidas, a contribuição mais significativa que eu tenho para dar. Mas eu sei que nós podemos fazer mais. E esse chamado à responsabilidade nem sempre é fácil, né? Na esfera profissional, na comunidade, e no meu caso eu ainda escolhi na atuação política, e geralmente isso significava estar sozinha, né, e remar contra a correnteza, porque as respostas difíceis que às vezes nós temos que dar com relação, principalmente a esses temas atuais, né, que é sexualidade, a proteção à vida, elas não vão agradar a todas as pessoas, e nem a maioria das pessoas, e nem tampouco a muitas pessoas. Hoje em dia, talvez elas vão encontrar eco em pouquíssimas pessoas, mas com amor, com conhecimento, com firmeza, com empatia e com a ajuda de Deus, né, com o poder do sacerdócio, nós precisamos fazê-lo. Irmãs, nós precisamos fazê-lo, porque se nós não fizermos, nós teremos que prestar contas com relação a essa responsabilidade que nós temos e que vai além da maternidade, como disse aqui, né, o Elder Ballard. E não existe uma regra para todas, porque nós temos circunstâncias diferentes, habilidades diferentes, vidas diferentes, mas se nós buscarmos pelo Espírito, ele vai nos dizer como nós podemos dar essa contribuição adicional, mas nós precisamos, pela defesa da liberdade, pela essa liberdade essa que nos permite agir de acordo com os ditames da nossa consciência e ajudar a construir uma sociedade onde os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos, eles possam exercer a sua religiosidade também. Então, que nós ergamos a nossa voz com amor, empatia, mas com firmeza e coragem, sempre. Eu sei que essa igreja é verdadeira, eu sou tão grata por ela nos dar tantas ferramentas e tanto conhecimento, até para isso, né? Para a escolha das nossas profissões, para o exercício das nossas profissões, para nos orientar como pais, mães, irmãos e bons cidadãos. E
o evangelho ele está presente no que eu sou, no que eu faço, em tudo, né? Ele permeia. E eu sei que se eu permitir, eu vou fazer tudo melhor. Por conta disso, às vezes a gente não permite, né? Porque a gente tem todas as ferramentas. E esse é o meu propósito de vida, porque eu sei que o evangelho é perfeito, né? E nós é que precisamos nos aperfeiçoar através dele diariamente, e que nós possamos fazê-lo, então, também com mais esse chamado, né? Que é a defesa da liberdade de religião e crença. Então, eu termino dizendo, show up, compareçam onde vocês puderem, tá bom? Muito obrigada pelo convite, e eu deixo essa minha participação em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu estou tão emocionada e gratificada por tudo que vocês compartilharam, né? Aqui no chat tem várias manifestações das irmãs. Inclusive, uma irmã, a Joana Lupe, fez uma pergunta, mas eu acho que a sua última fala já respondeu, né, de que forma nós poderíamos, e esses passos que foram ditos, o conhecimento, a habilidade de comunicação, o amor e empatia, não é? E falar, não é? Erguermos nossa voz. A irmã Margarete falou sobre a influência dentro da família, a irmã Romana falou da nossa influência na sociedade, como essa contribuição é tão rica e importante, se queremos que haja uma mudança, ou de preservarmos, né, como fez o capitão Moroni, preservarmos as nossas famílias, a nossa religião, nós realmente temos que erguer nossa voz. Muito obrigada, Sister Costa, Romana, irmã Romana, olha, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por palavras tão sábias e tão inspiradoras mesmo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Esse nosso encontro foi gravado e vai estar disponível na página da Sociedade de Socorro da Estaca, e eu vou depois passo o link para vocês, não é? Que vocês também possam compartilhar com seus amigos, porque o que foi dito aqui precisa ser replicado, não é? Para que mais pessoas possam entender esse papel tão importante, essa forma de desempenharmos esse papel, como vocês colocaram. Eu tenho um firme testemunho do Evangelho, e eu sei que nenhuma de nós está aqui por um acaso, né? Nenhum de nós estamos nos espaços que nós estamos por um acaso. Nós temos, como a irmã Romana, nesses últimos dias, não é? E a irmã Margarete também falou que nós temos um papel a desempenhar na nossa família, na sociedade. E se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha, não é mesmo? Então, nós precisamos assimilar, internalizar. Gostei muito do exemplo que a irmã Romana deu, que vai começar a estudar com a família, não é? Essas leis sobre liberdade religiosa. Essa é uma excelente forma. As escrituras, os links da igreja. E esse ano, estudando Doutrina e Convênios, nós temos visto vários episódios que falam sobre os atos de intolerância religiosa que os membros da igreja sofreram, e como é importante nós lutarmos por isso. Então, eu gostaria de encerrar essa reunião, agradecendo a participação de todos, e convidando a irmã Karina Vares para nos encerrar. A Karina Vares é da Estaca São Paulo, Taboão, para nos encerrar com uma última oração. Licença. Nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, de podermos conversar e aprender um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor espera de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que nós possamos sentir sempre a Tua presença ao nosso lado, que nós possamos realizar todas essas coisas da maneira como o Senhor espera. Nós possamos cumprir o nosso papel aqui nessa terra, que possamos levar ao nosso próximo todo o conhecimento do Teu Evangelho e possamos compartilhar o conhecimento que temos a respeito da liberdade que temos.
Nós agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas e tantas oportunidades que o Senhor tem nos oferecido. Nós te pedimos que nos abençoe, para que possamos carregar esses conhecimentos conosco e possamos propagar entre todos os nossos familiares, os nossos conhecidos. Nós te agradecemos e te fazemos essa oração em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado Amém. a todos. Boa noite.